rapaziada, eu sou o Charles Lima e eu tô aqui com mais um vídeo do SciPNest para vocês, certo? Então, hoje a gente vai começar a fazer uma parte de programação, certo? Então a gente vai avançar um passo aí e vamos começar na parte da programação. Mas primeiro a gente vai fazer uma preparação aqui do nosso software para iniciar essa programação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que passar algumas configurações da máquina para o software de programação, entendeu? Para ele já ficar configurado com as mesmas configurações da máquina. Depois eu vou poder estar pegando os parâmetros da máquina, vou estar pegando os parâmetros globais, né, e configurando tudo de acordo com o que está na máquina. Que aí você vai ter um relatório mais assertivo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar ter um backup da máquina, certo? Porque aqui a gente vai adicionar aqui o backup da máquina e já vai aparecer os dados da máquina aqui. Eu vou excluir esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz um backup no ZipCut, certo? Então um software super comum de ter nas máquinas aí, né? Se o pessoal quiser eu posso mostrar como é que faz no HyperCut, como é que faz no FACut, no ZipCut Pro, ZipCut, então é bem tranquilo. Então, estou aqui com o meu ZipCut aberto, certo? Então, como é que eu vou fazer esse backup? Né? Isso serve também para salvar as configurações de máquina, certo? Configuração, tipo, foi alterada alguma configuração na máquina, foi ajustada alguma coisa, mudada uma entrada, uma saída. Então, se está tudo certo com a tua máquina, você tem que ter um backup dela. Entendeu? Em algum momento pode corromper alguma coisa, dar algum problema, você executa o backup e consegue retornar a configuração anterior. Então, para nós fazer esse backup, a gente vai vir aqui na aba ficheiro, ó, e vai vir aqui embaixo onde diz backup parâmetros, certo? Então a gente clica aqui e aqui a gente vai dar um nome para esse backup aqui. Vamos botar aqui SciPNest backup, certo? Então dei um OK aqui, certo? Já salvou aqui 143 files, certo? Posso voltar aqui. Então aqui no SciPNest, então agora a gente está no software de programação, a gente vai jogar esse backup pro software, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, na lateral esquerda embaixo vai ter parâmetro da máquina, certo? Então vai vir aqui, clica aqui na setinha onde tem mais, certo? Aí vai estar escrito aqui, ó, arquivo de configuração, carregar, clica em carregar. Agora você vai achar onde é que está o backup, certo? Então vou botar aqui SciPNest backup. Vamos abrir aqui. Então aqui ele já vai abrir aqui automático, ó, ZipCut, Haiku, 6.000 watts, tal, versão do software, né, tamanho da mesa. Dá um OKzinho aqui, você já adicionou a máquina à sua programação, certo? Então vou dar um OKzinho aqui. Depois tem outras configurações que a gente vai poder estar vendo aí posteriormente aí, né, para fazer, tá configurando relatório e tudo mais, mas aí vai ficar para uma próxima aula. Agora a gente vai ver essa parte de programação. Então, vamos clicar aqui então para a gente iniciar um alinhamento, uma programação Nest. A gente vai vir aqui em novo layout, né? Ou vai estar New File, né? Se tiver em inglês, vai ter alguma coisa assim, certo? A gente vai entrar aqui nessa aba de tarefa, então, que a gente tinha visto anteriormente. Então aqui nessa aba de tarefa, recapitulando o que a gente vai ter. Então a gente vai ter aqui o nome da tarefa, certo? Que a gente está executando. Tipo de material, né? Eu posso escolher aqui alguns tipos de material que tem já vem pré-definido no software. Eu posso escrever manualmente e adicionar um novo tipo de material. A espessura do material, né? Part gap, ou gap, seria o espaçamento entre as peças, certo? Então o espaço entre uma peça e outra, né? O tipo de gás. Então aqui eu vou poder habilitar a minha técnica automática, né? Ou AutoTechnic. E aqui nessa AutoTechnic, o que eu deixar habilitado, ela vai fazer automático. Então aqui eu vou deixar tudo desabilitado, porque a gente vai ver isso lá no software, né, direitinho. Mas aqui vocês podem deixar tudo automático essa parte, certo? Então, quiser desabilitar, desabilito. Então, aqui, nessa parte aqui, eu vou fazer o que? Aqui eu adiciono chapas, né? Se eu quiser colocar vários tamanhos de material para mim fazer o corte, retalho, né? Eu posso ver minha lista de material que eu tenho para o corte e adicionar aqui as medidas certas. Ele já vai cair como uma lista de chapa. Eu vou poder estar programando aí, fazendo aproveitamento de todo esse material. Seja chapa inteira, seja retalho, né? Então, eu vou poder estar importando tudo por aqui. Então, aqui eu vou adicionar as chapas, certo? Aqui, esse importar ficheiro remanescente aqui é para importar um retalho que sobrou da programação anterior. Então eu fiz uma programação, né, cortei várias peças, sobrou um retalho lá em degrau e eu quero programar naquele retalho. Então lá no software, quando eu faço essa programação, eu já salvo esse retalho e depois, posteriormente, ele fica salvo no formato LXDS. Eu venho aqui, importo ele entra aqui como um novo material, uma nova chapa para mim cortar. Aqui eu vou eliminar, então, se eu tiver aqui 10 itens, aqui 10 chapas, se eu quiser ir apagando, então eu vou eliminar. Aqui, então, eu coloco elas para baixo, para cima, né, conforme eu quero a minha prioridade. É basicamente isso. Daí eu vou dar um OKzinho aqui, né, deixei pré-definido ali, tudo certinho. Daí eu já vou entrar nessa primeira tela da programação. Então, nessa primeira tela, o que a gente vai fazer?
para a gente importar um arquivo, né, os arquivos que são suportados pelo software e tal, CGN, DXF, LXDS, certo? SP2, né, tem DWG, o SciPnest suporta vários tipos de arquivos. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui importar peças de desenho, né, ou import, parts, e vou importar aqui minha peça no formato que eu tenho lá, que é compatível com a máquina, né? Então aqui a gente vai importar essa peça aqui, como exemplo, certo? Então, aqui o software já identificou a minha peça. Então, aqui nessa aba do software, quando abrir, eu posso importar várias peças juntas ao mesmo tempo, um conjunto de peças, vai aparecer tudo aqui. Aqui na minha lateral esquerda, na parte de baixo, eu vou ter a minha lista de peças, o que vai ir para a próxima parte da programação. E na parte de cima aqui, eu tenho uma lâmpadazinha de análise. Então, se eu tiver alguma coisa que o software não entendeu que é para cortar, né, eu tenho uma linha aberta, eu tenho uma deformação no programa, ele vai ficar aqui acusando que tem um erro. Então, se eu botar para seguir a programação, ela não vai seguir, certo? Ela só vai mandar as peças que tiverem aqui embaixo. Depois a gente vai ver um exemplo disso. Então, para colocar a entrada na peça, então, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a peça inteira, certo? Vou vir aqui em guia, né? E aqui eu vou selecionar qual que é o tipo de linha guia que eu quero, ou de entrada, né? E vou clicar aqui e vou definir. Se eu não quero entrada, se eu quero minha entrada em linha, se eu quero minha entrada em arco, ou linha mais arco. Aqui eu defino o comprimento que eu quero ela, o ângulo que eu quero essa entrada na peça, né? Aqui o raio, ele vai aparecer, se eu tiver linha mais arco aqui, eu posso definir o raio, certo? Então normalmente a gente usa a linha, certo? Então, aqui a gente tem guia de saída. Então, essa linha guia ou entrada pode ter uma saída. Então, a peça vai entrar, né, o laser vai entrar fora da peça para começar a cortar. E ele pode ter uma saída também. Então, ele sai um pouquinho para fora. Isso é normal usarem na parte de programação de plasma, certo? Então, nos plasmas eles costumam usar entrada e saída. No laser, como tem uma boa precisão, a gente usa só a entrada, já é o suficiente, normalmente. Por que tem que ter uma entrada? Porque se eu fizer o meu disparo do laser em cima da linha de corte, vai ficar uma marca, uma deformação na linha de corte. E eu tendo uma entrada, eu posso configurar no meu parâmetro uma configuração especial para a minha entrada, entendeu? Então eu posso fazer o laser entrar um pouquinho mais devagar, né, por determinados milímetros ali de entrada, se eu quiser, e depois retomar a velocidade normal, caso seja uma espessura muito grossa, um tipo de material específico, certo? Então, e essa saída aqui fica a critério da realidade do dia a dia da programação, da operação, do material no dia a dia no real, né? Então, beleza, defino aqui então se eu quero entrada ou saída, dou um okzinho aqui, ela já vai criar aqui automaticamente para mim aqui as entradas na peça, certo? Então aqui ela criou minhas entradas, né, todas em 90, né, tudo certinho. Então beleza, depois que eu tenho minha entrada aqui, se eu quiser adicionar uma microjunta nessa peça para ela não cair, para ela ficar grudadinha lá, né, e depois eu só chacoalhar o retalho e ela cair, como é que eu vou fazer, certo? Então eu vou poder estar fazendo essas alterações no próximo passo do programa também. Então se eu joguei para programação e depois eu quiser alterar já no nesting, eu também posso, tá? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou adicionar uma microjunta. Então eu tenho duas formas de adicionar essa microjunta. Uma delas é eu vindo aqui nessa setinha aqui, ó, tem uma setinha, um pontilhadinho e uma setinha. Se eu clicar aqui, eu vou estar adicionando uma microjunta manual. Então eu posso definir aqui quanto que eu quero de tamanho da microjunta, né? Eu posso definir se eu quero que crie uma entrada ali de line, a entrada, quando eu adicionar a microjunta. Então eu adiciono a microjunta, ela cria uma entrada fora da peça para não marcar a linha. Então eu posso deixar definido ou não, né? Se for uma espessura mais fina, não tem necessidade, certo? Então, depois que eu definir isso, eu dou um OK, eu fico aqui com uma mirazinha. Então, onde eu adicionar ali, ó, vai criar uma microconexão. Então, ela vai criar um espaço ali que não vai cortar. Então, essa peça não vai cair completamente, certo? Então, qual que é o outro método que eu tenho de fazer essa microconexão, certo? Eu vou apagar aqui, vou retornar aqui em cima, a setinha para voltar ao processo anterior. Eu posso selecionar a minha linha aqui, certo? Externa. E vir aqui onde tem a opção Gap, deixa eu achar aqui, ó, na lateralzinha direita, aqui está Cell, que seria selar. Então, se ela tivesse aberta, ela ia fechar. Então, eu clico aqui na setinha do lado e venho aqui em folga. Em alguns softwares vai estar escrito Gap, outros folga. Então, eu clico aqui em folga. Aqui ele vai me pedir qual que é o tamanho. Então, eu quero a minha folga no externo da minha peça, né? Com o tamanho de 1.2, né, tá o mesmo tamanho da microjunta, eu só dou um OK, ela vai abrir um espaçamento na saída da peça. Então, quando o laser entrar, ele vai cortar, quando chegar no final, antes de tocar na linha, ele vai ficar um pedaço sem cortar. A peça também não vai cair, vai ficar uma microconexão, uma microjunta, certo? Então, essa é a forma de criar a microjunta. Então, a maioria dessas opções que a gente tem aqui, a gente vai encontrar ela em outras partes do software também, certo?
Então beleza, aqui eu fiz o principal, que era adicionar a entrada, adicionar a microconexão aqui. Então essa microconexão, essa abertura, esse gap que eu coloco no final aqui, ele é um pouquinho melhor do que a microjunta, por quê? Né? Não que seja melhor, isso depende da aplicação que você vai fazer. Mas em relação à questão de tempo de corte, não vai ser um tempo absurdo, não vai ser um tempo longo. Mas aquele milissegundo, aquele segundinho que o cabeçote para, ergue, perfura de novo e continua o corte, você vai economizar nessa abertura, porque ela vai entrar, o laser vai entrar, fazer o contorno todo, e quando chegar no final, ele não vai selar, certo? Então, essa é a vantagem dessa conexão. Mas a aplicação depende da peça. Então, se eu tiver uma peça comprida e eu tiver que adicionar microjuntas, né, em locais estratégicos que não possa ficar só na entrada, então eu vou ter que fazer uma microconexão manual, não tem outra maneira, certo? Então beleza, então aqui eu fiz o principal, dou um okzinho aqui no verde, aqui vai aparecer para mim aqui quantos tipos de peça tem, né, quantas no total, 00, dou um ok aqui, agora eu já vou para minha próxima aba de programação, certo? Então minha peça está aqui, né, na lateral esquerda, aqui repare que tem o tamanho dela, então 120 por 50, né, a nomenclatura da peça, e aqui embaixo eu tenho a quantidade. Então aqui na quantidade aqui eu posso estar alterando de uma para quantas peças eu quiser, digamos que eu quisesse 20 peças, certo? Posso estar alterando. E isso, né? Então dessa parte é isso. Para mim fazer o alinhamento dessa peça, tem duas maneiras de eu fazer, né? O que eu preciso fazer para jogar ela para a chapa? Então, eu posso simplesmente clicar nela, arrastar para dentro da chapa e ir posicionando elas, certo? Então aqui ela está com espaçamento de 0,5. Mas esse espaçamento ele pode ser mudado a qualquer momento aqui em cima, onde diz lacuna entre as peças, certo? Então aqui está 5 mm, se eu achar que outra peça eu posso deixar um espaçamento menor, eu posso vir aqui alterar, um espaçamento maior, então tudo vai depender da minha aplicação real, certo? Beleza, então, primeira é essa forma, arrastando a peça para dentro da chapa, certo? Então a segunda forma que eu tenho para fazer esse alinhamento é da forma automática. Então como é que eu vou fazer essa forma automática? Eu vou vir aqui onde está escrito agrupamento automático, certo? Então, vou dar um clique aqui no agrupamento automático, aqui ele já vai me dar toda a minha configuração aqui, como é que eu quero fazer esse agrupamento, se eu quero todas as peças aqui que está na biblioteca, né, na minha lista, né, se eu quero definir o meu agrupamento, todos os agrupamentos, né, folhas anteriores, né, a estratégia aqui que está avançada, né, tipo de direção de agrupamento, rotação que eu quero que a peça rotacione. Então aqui eu vou ter todas essas configurações aqui para mim estar ajustando conforme a minha necessidade do programa. Depois eu vou clicar aqui embaixo em iniciar o agrupamento. Então aqui o software já vai me dar uma miniatura aqui da programação. E aqui já vai aparecer minhas peças alinhadas, certo? Então, se ao importar as peças tiver alguma modificação que o software fez e as linhas ficarem muito juntas ou o espaçamento ficar muito próximo da linha guia, ela precisar fazer alguma alteração, o software precisar fazer alguma alteração para a entrada não ficar dentro da outra peça ou não ficar para fora do miolo, ela já vai fazer isso automático. Então você vai dar um ok aqui, ela já vai corrigir automático essa parte do software. Então repare que eu deixei setado já lá na parte do meu agrupamento lá que eu quero fazer corte comum, então todas essas linhas no meio aqui estão como linhas comuns, certo? Então repare que eu não tenho espaçamento aqui entre essas peças, certo? Elas vão cortar todas uma colada na outra, certo? Então rapaziada, para não ficar muito longo o vídeo, agora eu vou fazer só o recorte final desse programa. E no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente faz a exportação e como é que a gente salva esse retalho para a gente estar usando posteriormente também, certo? Então a gente vai fazer o que? Agora para mim fazer esse recorte automático aqui do que sobrou de material, eu vou vir aqui, né, aqui está tudo agrupado, tudo certinho, eu vou vir aqui na minha lateralzinha aqui no canto superior da tela onde diz remanescente ou remanate em alguns softwares, certo? Vou clicar aqui e vou clicar em auto remanate ou caminho remanescente automático, certo? Então cliquei aqui, ele já vai me dar opções para fazer esse recorte. Então eu posso fazer esse recorte de várias maneiras, né, em degrau, em passo, em ângulo, né, em forma de T. Então eu vou escolher como é que eu quero fazer esse recorte, certo? Então eu vou botar aqui em passo, né? Aqui eu posso configurar a margem que eu quero, do começo, do final, a distância que vai ficar entre a peça. Venho aqui, dou um aplicar para todos, se eu tiver mais programas também, né, quero fazer o retalho. Então aqui já vai estar o meu recorte automático. Então quando finalizar, já vai estar esse recorte. E depois a gente vai poder estar aproveitando essa chapa aqui para a próxima programação, certo? Então rapaziada, por hoje é isso, vamos ficando por aqui com esse vídeo para não ficar muito longo e vocês conseguirem absorver o que vocês aprenderam hoje. E se quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, acompanhando mais tecnologia, mais dicas sobre software, dicas sobre máquina, se inscreve no meu canal e acompanha meus vídeos que vai estar tudo lá, certo? Valeu pessoal, tamo junto, valeu! I need some lasers.